Olá, amigos e amigas, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, atendendo ao pedido do Leandro e dos seus colegas de turma no curso de Direito, que me mandaram uma mensagem pedindo que eu falasse algo a respeito do constitucionalismo e da democracia. Pois bem, Leandro, pois bem, amigos, amigas, vou falar um pouco para vocês desse tema hoje. Então, atendendo a esse pedido, o constitucionalismo é, na verdade e primeiramente, um movimento. Ele é um movimento dentro da história do direito que tem sua base mais remota na Carta Magna de 1215, quando o rei João Sem Terra da Inglaterra, seguindo a certos pedidos, ou por assim dizer, muito mais do que pedidos, respondendo a uma pressão que ele passou a ter por parte de barões que tinham interesses seus contrariados pelo poder absoluto do Estado, pelo poder da monarquia, naquela época, pediram, pressionaram, foram atrás do João Sem Terra para que ele pudesse lhes garantir direitos, dentre eles o direito à propriedade, que eles pudessem ter a propriedade, suas propriedades mantidas. E com isso ele foi, por assim dizer, praticamente que obrigado a assinar uma carta, a Carta Magna de 1215, que foi e é tida pelos historiadores do direito como o protótipo da primeira Constituição. Foi, por assim dizer, o primeiro documento legal que foi conformado, que foi estabelecido para delimitar o poder do Estado, para controlar o poder do Estado, para impor limites ao poder do Estado, que à época eram os Estados absolutistas, eram a Inglaterra uma monarquia já, mas um Estado com poder absoluto, e deu início àquilo que posteriormente se chamaria de Constituição. Então foi, por assim dizer, denominado a Carta Magna, foi a primeira lei fundamental, a primeira norma fundamental de uma nação. No futuro, mais à frente, nós teríamos, já na modernidade, ainda dando seguimento a isso que se chamou de constitucionalismo, ou movimento do constitucionalismo, a Revolução Francesa e, em 1776, um pouco antes, as lutas, ou a luta por independência nos Estados Unidos. Estes dois momentos históricos cruciais que foram resultados de revoluções, de lutas pelos cidadãos, pela liberdade e pelo estabelecimento de um novo status quo, novo status de coisas, os Estados Unidos e a França legaram ao mundo cartas constitucionais, constituições escritas e constituições que foram fundamentais para o Ocidente a partir daí, porque todos os outros estados ocidentais, ou pelo menos posso afirmar a maioria deles, a maior parte deles, tomando por exemplo os movimentos revolucionários liberais nos Estados Unidos e na França, também resolveram erigir, escrever, criar as suas cartas constitucionais, as suas cartas magnas, as suas constituições escritas, onde estabelecia-se os limites do Estado, controlava-se o poder do Estado, do governante, dos reis ou dos presidentes, enfim, e instituía-se um modelo de governo, uma forma de governo. Então, o constitucionalismo é o resultado dessa história de lutas e revoluções, principalmente de cunho liberal, que tiveram como resultado o estabelecimento de estados democráticos de direito, ou melhor dizendo, de estados de direito constitucionais. Mas onde é que entra a democracia dentro dessa história? A democracia, que como se sabe é uma invenção grega
e democracia. Para os gregos era aquilo que eles chamavam de governo do povo. Se não é realmente o governo do povo, mas é o governo de muitos, ou o governo da maioria, enfim, ou o governo de quase todos, mas a democracia, que foi um regime de governo que inventaram os gregos, mas que as sociedades ocidentais modernas herdaram e puseram em prática, algumas com um certo êxito, outras nem tanto, foi o pano de fundo para fechar com chave de ouro esses momentos de constituições políticas de estados a partir dessas revoluções que deram como seu maior legado uma carta de direitos e deveres e de garantias e de princípios aos seus cidadãos. Os Estados Unidos e a França foram esses modelos de revolução que tiveram como fechamento o estabelecimento de constituições escritas, de cartas constitucionais. E a prática desse estabelecimento de um Estado de direito, onde os indivíduos tinham preservadas uma série de garantias, foi através da democracia e através dos regimes democráticos, do espaço público de atuação cidadã, de atuação dos civis em prol de resguardar esses direitos, como a propriedade, como a vida, como a liberdade, como a igualdade, uma série de princípios que, com o passar do tempo, surgiram ou se fizeram presentes nesses estados de direito. Foi com esse molho que a democracia dá e traz que o constitucionalismo, de fato, se tornou um movimento forte e teve marcadamente o seu lugar escrito na história. Portanto, constitucionalismo é o nome de um movimento que dá origem ao surgimento de estados de direito constitucionais, ou seja, com cartas magnas escritas, a maioria delas escritas, com o estabelecimento de limites ao poder do Estado através de sua legislação, de uma lei maior. Com base nessa lei, todas as outras leis deveriam segui-la, deveriam seguir esses preceitos, esses princípios, estas normas que ali estavam esculpidas, que ali estavam inscritas. Então, é isso. A democracia não surgiu logo com os estados constitucionais. Num primeiro momento, foram, como eu já disse antes, resultado de movimentos liberais que visavam, num primeiro momento, a proteção do direito à propriedade, que era um direito que sempre teve muito peso para a maioria das pessoas e principalmente no Ocidente, com os regimes republicanos, com os regimes liberais, enfim. E a democracia veio um pouco depois, já se unir a esse estado de coisas, a essa concretização de direitos dentro dos estados constitucionais modernos, como fruto de avanços e de lutas históricas que buscaram ampliar essa carta e esse rol de direitos, deveres, garantias dos cidadãos, dando espaço, dando lugar, vez, para que eles pudessem ser ouvidos, para que eles pudessem agir, para que eles pudessem fazer-se notar pelo Estado, serem representados por outras pessoas, legitimarem o poder de constituição desse próprio Estado com a soberania que emana desse povo, né? Ou dos povos que fundam essas nações. Pois bem, então era essa a questão que eu poderia colocar aqui para vocês a partir do problema que surge com o constitucionalismo. Problema não, na verdade, com a solução para muitos, né, do constitucionalismo e da democracia. Até que ponto esses dois acontecimentos vieram marcar decisivamente
a vida dos estados de direito no Ocidente. Era isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Inscrevam-se no nosso canal. Não se esqueçam. Continuem a nos seguir e a nos prestigiar em nossas redes sociais. Um abraço a todos. Até a próxima.